Esse podcast é para profissionais que buscam saber mais sobre gestão de riscos na prática. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis Aranhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. Eu sou o Felipe Campos. Eu sou o Sandro Danchura. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Muito bem, Monize. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Pô, muito legal. E hoje tem convidado, é convidado especial, né, cara? Convidado especial. Especialista, ou seja, simplifica a nossa vida, a gente não faz nada, é eles que falam. Diz a pergunta. E assim, o mais legal de tudo é que esses caras são clientes ainda, né? Há quanto tempo, Sandro? Eu acho que desde 2016. 2016. Na ferramenta. E vocês? A gente já tá desde 2020. Desde 2020, legal. Monize, mas apresenta o Felipe e o Sandro, por favor, Claro. antes da gente começar. Vamos começar ali pelo Sandro, né? E aí vocês ficam à vontade para complementar. Mas o Sandro é analista de governança corporativa na IBEMA, né? Segmento de papel e celulose, graduado em análise de sistema e TI, então ele é da tecnologia esse também. Esse é dos meus. Aqui a gente já sofreu muito. E o Sandro é o cara de TI que deu certo, é o cara que foi embora da área. É o cara de TI, o cara que saiu, o cara de TI que deu certo é o que monta o restaurante, o cara vai fazer outra coisa. Transcendeu. É isso aí. É especialista em planejamento e gerenciamento estratégico, especialista em gestão estratégica da tecnologia da informação e atua nas áreas de gestão de riscos, é também de PO, né? Aí a famosa LGPD e também em compliance. Muito legal. Isso, Sandro. Faltou alguma coisa, Sandro? Não, a gente também está começando a atuar agora em controles internos, né? Puta, Dentro da governança. É verdade. Muito legal. Tem mais o lance de controles internos, que controles internos agora, compliance, controles internos e LGPD, eles formam uma tríade do inferno, né? Agora vocês vão ter que... Não, brincadeira, não faz. O cara tá bravo lá com a gente. Não pausem o podcast, não É desliguem. uma piada. E para complementar, ainda tem gestão de crise, né? Tem gestão de crises, só isso. É uma empresa do tamanho da IBM, ela precisa se preocupar. Toda empresa precisa se preocupar, né? Mas no tamanho da IBM você já tem isso mais bem estruturado, né, Sandro? Já. É legal, muito legal. Bom, muito bom. Legal. E o Felipe Campos está aqui com a gente, ele é controlador de qualidade GRC na Unimed Sul Mineira, é graduado em administração, eu te entendo, cara, também sou. Tenho MBA em governança, risco, controle e compliance e também auditor líder ISO 9001-2015. É isso aí? É isso mesmo. Legal, Felipe. Muito bom. Bom, bem-vindo, gente. Legal ter vocês aqui. É bom ter cliente gravando podcast com a gente, que eles vão ver que é de verdade esse podcast, porque acho que tem cliente que acha que é a inteligência artificial que faz. Não é a gente mesmo. É a burrice natural, não é a inteligência artificial. E, Monize, é legal ter um cara de TI, um cara de administração aqui, que deram certo, e a gente. Né? Não é muito legal isso? Eu fico feliz. Eu falo, eu vejo esse cara que, se você não desiste da sua carreira, depende só de você. Entendeu? Coach, né? Então, assim, depende só de você. Tem os caras que deram certo de administração de TI, tem o Geis Monize. Que é de administração e TI, mas estamos aqui, né? Gravando podcast, né? Muito legal. E a gente vai falar sobre gestão de risco. Acho que essa que é a grande sacada. E é muito legal que tanto o Sandro quanto o Felipe, eles trabalham com o QualiX, né? Só que não é você... Quase todo mundo, não, mas muita gente que escuta o QualiCast é da área da qualidade, tá preso lá na qualidade. O Felipe também tá na qualidade, o Sandro também atua com qualidade, mas eles são muito mais voltados para gestão de riscos, compliance, planejamento estratégico. É legal trazer um cliente também um pouco diferente aqui para esse momento. Então, obrigado pela participação de vocês. E nós vamos falar de gestão de riscos na prática. Acho que esse é um lance também muito legal. Por que a gente trouxe dois clientes, né? Para vocês falarem até o que deu certo, o que não dá certo, o que vocês dão de cabeçada, o que funciona, para o nosso ouvinte poder se conectar um pouco mais com a realidade. Legal trazer auditores e especialistas, mas é legal quando traz gente que mete a mão na massa, sabe? Que nem o Sandro falou, tô abraçando agora controles internos, sabe? Então, assim, poxa, é um novo desafio, né, cara? Você já tem pouco serviço lá com gestão de riscos, que eu sei. Não, é pouca coisa. Coisa. Quase nada. Quase nada. É de PO também, que é outra coisa que é tranquilo. Bem tranquilo. Não, a gente nem vai entrar... Tem que tocar o sino aí pra gente fazer um podcast só sobre DPO na área da saúde. Sobre LGPD na área da saúde. Rapaz, isso daí dá pano pra coisa manga. Tranquila, né? É coisa tranquila. Como é que você falou? Recebe dados de todos os lados, né? De todas as entradas, né? Desde a utilização, chega tudo pra gente, então a gente tem que ter todo esse controle, né? E é extremamente complexo tudo isso. E são dados sensíveis, né? A gente conversava ontem, porque quando chega um dado
de saúde de uma pessoa, um dado sensível. Então, essa promessa é boa, viu? Quem sabe você não volta para gravar com a gente aqui, porque esse pepino é grande. E é legal que hoje o podcast a gente vai dar 2 parâmetros, né? A gente tem o Sandro que tá na indústria, né? A IBM é uma indústria de papel cartão, né? Isso. E a gente tem o Felipe que tá na área da saúde, né? De operadora de saúde, que também, né, tem diversos desafios ali. E é legal a Unimed Sul Mineiro, né, Felipe? Não é só operadora, né? Vocês têm laboratórios, tem centro de oncologia também. Centro de oncologia, daqui a um ano um hospital, já né? Um hospital pequenininho. Tem um hospital pequenininho, daqui a um ano um hospital que vocês estão construindo, então vai ter coisas aí. Com certeza. Legal. Muito bom. Legal, amor. A gente está começando, a gente apresentou o tema, apresentou os clientes, né? Eles estão... Vocês percebem que clientes da ForLogic são corajosos, né? E depois a gente vai contar aqui como é que eles vieram parar aqui. E que foi super planejado, eles se prepararam para vir. Então, essa é uma ideia. Você que tá ouvindo a gente vai falar, cara, esses caras são malucos. A gente vai falar um pouquinho agora antes da gente entrar na mensagem do ouvinte, acho que a gente podia fazer uma pergunta para dar o start na gestão de riscos, né? Mas antes eu vou contar o que eles estão fazendo aqui. Eles vieram para o divertimento estratégico, na verdade, para a segunda etapa do divertimento estratégico de 2024, que era o quê? A conversa com os clientes. Então, a gente passou o dia inteiro conversando, né, e aprendendo com eles, e daí a gente falou, para agradecê-los, eu falei, agora, amanhã nós vamos gravar um podcast. Os dois saíram assustados, né, mas eles estão aqui para gravar com a gente, falei, vocês vão gravar, então, vocês estão animados para gravar ou não? Então, vamos embora. Você já tinha ouvido o Qualicast, né? Você tinha ouvido o Qualicast já, né? Então tá bom, ali, ó. Cuidado, você que é cliente, você pode estar aqui amanhã. Se você não se comportar, eles falaram coisas que a gente não quis ouvir, a gente voltou eles pra gravar. Né? Então vamos lá, então vamos lá. Exatamente. Não, mas brincadeiras à parte, é um reconhecimento para os clientes, que são clientes há muito tempo, e principalmente que têm especialidade, eles estão aqui por um motivo bem específico. A gente tem 600 clientes, queria trazer todos, mas a gente escolheu os dois por um motivo bem específico. Tem a ver com a capacidade deles de compliance, gestão de riscos, e a gente aproveitou esse momento para gravar. Mas eu vou começar então perguntando, eu queria até perguntar isso daí, qual dos dois quiser falar primeiro pode falar, mas eu queria ouvir de vocês qual a importância da gestão de riscos para a organização de vocês lá. Como que isso é visto pela organização? A gente tem uma indústria grande, né? Depois, sei lá quantos funcionários, e a Unimed Sul Mineiro também é uma empresa de mais de 200 funcionários. Qual que é a importância da gestão de riscos lá? A importância para a gente na IBM, a gestão de riscos é mitigar, prevenir qualquer tipo de incidente, seja ele operacional e processo, antes que ele aconteça. Fazer uma análise específica, né? E se preparar para evitar pelo menos que o impacto do risco seja menor quando a incidência chegar. Olha o que a gente chama severidade, né? A probabilidade versus o impacto dele. Uhum. Então a gente faz uma análise, faz um mapeamento, faz uma análise da valoração do risco, uma análise da mitigação do risco, e isso gera um portfólio de mitigação de riscos anual, né? Você tem um portfólio anual de mitigação. Isso, a gente tem um planejamento estratégico da mitigação de riscos anual, que a gente chama de PB, né? E vocês apresentam isso em algum lugar? A gente apresenta para o nosso comitê executivo, que é a nossa diretoria, e também para o nosso conselho. Ah, legal. Então isso chega no nível de conselho da organização. Sim. Passa por passa por uma fase de mapeamento na área, passa pela gerência, pela diretoria da área. Aí a gente consolida esse portfólio, passa pelo comitê executivo, onde é avaliado a severidade, a valoração do risco, caso ele ocorra, o valor de mitigação, e isso é feito uma priorização, porque você tem riscos com grandes investimentos. Pode ter uma valoração de risco alta, mas você tem um valor de mitigação muito alto. Aí você opta por fasear o risco ou não, dá prioridade por um ou não. Então a gente tem uma sequência de priorização, e isso depois vai para aprovação, não só a aprovação do conselho, mas também o conhecimento que a gente está trabalhando nessas mitigações. E a gente todo mês apresenta indicadores de como que está o plano de ação de mitigação de cada risco. Isso dá uma robustez para a gestão, né? Porque quando eu ouço assim o Sandro falando, né, dessas etapas, né, me passa essa sensação que a empresa está muito mais preparada para o que possa acontecer dentro do cenário, né? A gente vem se reestruturando ano a ano, né? A gestão de riscos, ela começou um projeto piloto dentro da TI em 2019 e hoje ela tem uma robustez bem maior, né? Então a gente mitiga risco de todas as áreas da companhia. Não só porque eu sou indústria, eu vou mitigar risco só da unidade industrial.
mas eu trabalho em riscos do back-office, ou seja, suprimentos, controladoria, TI, financeiro. Comercial, né? Comercial, que a gente também tem riscos mapeados lá. Então a gente tem um portfólio bastante grande. E hoje a gente acaba atuando em outros portfólios de outras unidades de negócio, né? Ah, que legal. Então, até a pergunta que eu fiz, qual que era a importância, eu acho que você até acho que você deixou claro qual que é a importância, mas é legal entender que isso é assunto de conselho, então, isso é assunto da diretoria, isso é demandado de cima para baixo, pelo que eu entendi, você tem orçamento para isso, né? Tem, a gente faz inclusive a gestão dele, a gente tem orçamento e acompanhamento de cada ação de mitigação do risco. Chora você da qualidade de não ter orçamento. Tá vendo? O Sandro tá brincadeira, os caras estão lá desesperados, brincadeira. Mas o Sandro tá num cenário que não quer dizer que seja simples, né? Mas pelo menos a gente tem a visão da companhia para que esse negócio é importante. Porque se o conselho está analisando os riscos, eu acho que é claro que o conselho quer saber o acompanhamento das ações, mas ele também está interessado em saber quais são os riscos, né? Eles querem saber, eu sei porque eu participo de conselho de empresa que eu não estou na operação. E daí quando o cara traz a gestão de risco para mim, pelo menos eu consigo olhar e falar, caraca, isso era um risco para cá, a gente não estava vendo, então... E até por Bitmark a gente vê que as empresas hoje estão buscando uma parte da gestão da empresa sobre gestão de riscos, né? Sim, sim. Uma visão global, assim. Legal. Bom, bem legal. Então é importante lá. E como que é a gestão de... Qual é a importância lá da gestão de risco para vocês no Médio Sul Mineiro, Felipe? Então é muito similar, né, que nem o Sandro comentou, a questão da importância em relação à definição desses riscos, né? Eu acho que é importante a gestão entender quais são esses riscos, categorizar esses riscos e principalmente ranquear esses riscos, né? Quais são aqueles que realmente geram mais impacto no negócio. Isso. Aí eu priorizo a tratativa em cima deles. Porque assim, é uma infinidade de situações que são riscos, que né? são riscos, mas são aqueles que são baixos, que não geram impacto, a incidência é muito baixa, que eu não tenho que gastar energia com isso. Entendi. Então é importante ter essa... Até bem essa pergunta que eu ia fazer para você, assim, para vocês, na verdade, que é óbvio que tem um monte de risco. Quando a gente fala de risco, tem uma pancada de risco. Mas a pergunta é, como vocês priorizam os riscos estratégicos, trabalham nos estratégicos, desdobram o trabalho dos táticos? Como é que funciona isso? Como escolhe, né? Como escolhe? Porque a primeira vez que a gente mapeou isso na ForLogic, sei lá, há quase 10 anos atrás, eu lembro que seriam 300 riscos. Eu olhei e falei, ferrou, cara, é assim mesmo. Cara, vamos parar de trabalhar. Chega, é muito perigoso vir trabalhar aqui. Cancele o trabalho. Eu lembro que eu deitei no chão em posição fetal e comecei a chorar, né? Não, mas falando sério, é muito risco que aparece. Como é que rola essa priorização? Como é que funciona isso? Hoje a gente tem uma matriz de risco bem definida, né? Tem a questão da probabilidade e impacto e gera a criticidade. Daí a gente sempre prioriza aquilo que é a criticidade mais alta. Entendi. E depois vai indo pelas categorias. Tem os riscos estratégicos, os riscos operacionais, os riscos assistenciais são mais específicos, né, do negócio. E com base nisso a gente vai fazendo as tratativas. Né? Então sempre prioriza na planilha e também a categoria, né? Que é óbvio que um risco crítico operacional lá da CIPA é diferente de um risco crítico estratégico do negócio, né? Então toda essa diferença. Usa a criticidade mais a classificação daí da categoria que a gente está usando. Legal. E lá, Sandra, mais ou menos assim também? É mais ou menos assim, a gente parte sempre ele é todo consolidado por gerência, como dizer, a gente mapeia nas áreas, concentra na gerência e consolida nas diretorias. Mas a linha de priorização é assim, primeiro a severidade, logo em seguida vem a valoração do risco e depois o valor de mitigação. Legal. Aí, isso é apresentado por diretoria, mas também, aproveitando um pouco a mesma coisa que o Felipe falou, a gente também tem a fonte dos riscos e às vezes o tipo do risco. Principalmente no nosso processo, a gente tem riscos de demanda legal, não só operacional. Então é feita uma análise em conjunto, né? Sim. Questão de qualidade do produto, se tem alguma coisa ferindo risco, demanda legal, operacional, partes interessadas. Então a gente tem as fontes do risco e mais o tipo, né? Somado, que pode ser de infraestrutura, atender alguma norma. Então tem esses 3 primeiros que eu citei, que é a linha de corte, e a gente tem uma linha da severidade, aquele que é maior ou igual a 12 é tratado pela governança com acompanhamento, e aquele que é menor do que 12 a gente deixa com a área, porém a gente também monitora. Legal, isso que eu ia perguntar. Então tem um pedaço que pode ser operacionalizado, a gestão do risco lá pela área, mas vocês acompanham esse monitoramento. Sim, porque o que a gente sempre fala dentro das áreas é o apetite a risco, né? Sim. Então traga seu pessoal, converse com eles sobre o risco, aquilo que a gente passa para os nossos gestores de risco em cada área, que eles divulguem na área apetite ao risco, mapeie o risco, porque esse risco hoje ele pode, por exemplo,
tem uma probabilidade de 2 e uma severidade, impacto 5. Ele é uma severidade de 10. Amanhã, se a probabilidade dele subir para 3, ele é crítico já. Então, a gente sempre doutrina, né, os gestores de risco que passem para as áreas que mapeiem todo e qualquer risco. Ele pode ser 1 por 1, severidade 1, não tem problema. Mas mapeie e deixe no sistema. Legal, muito legal. Bom, muito legal. Bem robusto, né? Bem robusto. E quando a gente fala disso, né, eu tô falando isso porque o nosso ouvinte, ou assistente, né? Que agora tem o cara que tá vendo no YouTube. Do YouTube. Não é assistente, gente, foi uma piada. Mas o cara que tá assistindo a gente, ou ouvinte, ele deve estar pensando, pô, aqui eu preciso fazer um processo de mapeamento de riscos. É importante lembrar que nos dois casos, tanto o Felipe quanto o Sandro, eles já estão com um processo bem maduro. Sim. Né? Já. Então, assim, um processo que já rodou por muitos anos. Não começou assim, né, gente? Não começa desse jeito. Você começa desenhando os riscos. Pode parar de chorar. Pode parar de chorar. Seque as lágrimas. Seque suas lágrimas, a gente vai falar um pouco mais disso, mas é legal falar. Então isso demonstra, para a pergunta da importância, Muniz, como as duas companhias, né, na Unimed vocês também levam isso para o conselho, né? A gente falava, vocês também tem uma governança lá, isso também é tratado na diretoria. Então, quando a gente olha assim, você vê que é importante para o negócio, né? E por que é importante? Porque deve ser importante, porque o Sandro falou um pouco de aspecto legal aqui, né, Sandro? Pô, uma indústria, né? Vocês têm um monte de legislação que você tem que atender, desde ambiental até de transporte. Então, um negócio desse pode normas vir... regulativas, 10, NR10, 12, exatamente, 15, as NRs. Então, se o cara não atende isso, pensa, vamos supor que você toma um problema lá e você para um dia a fábrica. Qual que é o prejuízo desse negócio, né? Então, essa é a valoração do risco. Essa é a valoração do risco. E o Sandro trouxe um negócio legal também, que eu ia perder, que bom que você falou da valoração, quando você estava explicando, que o Sandro também usa o custo da mitigação para priorizar esse risco. Porque às vezes o custo pode ser tão alto que não... Você fala, cara, hoje a gente vai ter que aceitar ou criar uma alternativa de criar um plano de contingência, né? Criar uma gestão de crise, mas não vamos... Perfeito, isso mesmo. Não vamos conseguir tirar esse risco daqui, ele vai estar aqui mesmo. Então é legal a gente falar disso aqui e você saiba que a gente está só começando. Legal, né, amor? Muito bom. Boa agora vamos... Oi? Boa introdução. Boa cara. introdução. E a gente entrou no tema rápido, viu? Você que sempre reclama que a gente fica fazendo piada, é mentira. A gente já tá brigando com o cara, é brincadeira. Meu Deus. Não se ofenda. Vamos lá, então. Vamos falar... Tem mensagem de ouvinte? Temos. Vamos pra mensagem de ouvinte, vamos nessa. Hoje a mensagem de ouvinte, ela não é em áudio, viu, chefe? Mas é legal que foi um comentário no YouTube, Foi, né? Então é pro assistente que eu chamo. É um assistente. Pô, caramba. Mas a mensagem de hoje é do Carlos. Ele comentou um episódio no YouTube que é o Qualicast 147, Planejamento Estratégico e Ferramentas para Tirá-lo do Papel, que a gente gravou junto com o Igor. Ah, legal, gente. esse ficou legal. E ele falou assim, vocês são muito feras, é muito insight, muito conteúdo top, recomendações, indicações, trilhas. São galáxias de informações. Obrigado por isso. Cuidado para entrar no buraco negro do Qualicast. Mas que bom que você gostou. O buraco negro da qualidade. Olha só. Nós estamos melhorando nossa moral, hein? Meu Deus. O Carlos, brincadeira. Muito obrigado, viu, cara? Você não vai ganhar stickers porque você não mandou o áudio, né? Então, fica essa dica. Na próxima você mande áudio, no YouTube não dá, então você manda pelo telefone que a Moniz vai falar agora. Qual que é o telefone, mano? 43 99822 0077. Muito legal, muito legal. E antes da gente continuar, vamos falar quem é que banca e quem que esses dois caras utilizam para estar aqui gravando o Qualicast com a gente. Vamos lá, coloca a trilha aí. O Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para a gestão da qualidade. Muito legal, Moniz. Então, assim, primeira coisa importante para falar para o nosso ouvinte é que você falou da matriz de risco, os dois falaram da matriz de risco, né? E onde que vocês usam essa matriz de risco? A matriz de risco, a gente tem a global de todos os nossos riscos e tem a matriz de risco... É uma planilha? É uma planilha? Não. Desculpa. Tô levantando a bola pra você cortar, bicho. Vai, me ajuda. Senão eu não vou pagar a fortuna que eu tô pagando pra esses clientes gravar com a gente aqui. Não, a gente utiliza os riscos. Do Qualiex, né? Do Qualiex, onde a gente mapeia todos os riscos. Legal. E a gente tem a matriz por área, né, ou por diretoria, e a matriz de geral a gente consegue ter através do Qualiex. Legal. Ajuda vocês lá no Unimed? Não, com certeza. A gente usa ela como completo, né? E cada setor tem o seu grupo de risco, então cada um consegue realmente
fazer a gestão do seu risco ali, Legal. né, por áreas. Legal. Você que não sabe como fazer, comece agora usando o Qualiex. Ah, Muniz, até que fiz propaganda da gente aqui. Ah, Muniz, nós estamos indo pro 7º ano de Qualicast, eu não faço propaganda do Qualiex aqui, mas agora eu fiz. Agora vai mudar tudo, vai chegar muitos leads amanhã. Vai estar aparecendo aqui, se você tá no YouTube, vai estar aparecendo algum QR Code aí para você solicitar o Qualiex, mas na descrição desse podcast Vai tá também está o link, ou entre em qualiex.com. Fala comigo lá, gente. Fala com a Muniz. Isso é legal. Quem sabe se não vai gravar um podcast com a gente. Voltando agora pro tema, agora que já fez um jabá, eu tô me sentindo Faustão, no tamanho eu já tô igual, mas... Beleza. Agora que a gente já fez um jabá... Desnecessário, mano. Vamos lá. Pô, agora os gordos não escutam mais o Qualicast. Mentira que tem um monte de gordo que escuta. Então, Faustão tá magro, não tá? Não, tem os caras que são magros, tem os caras que escutam correndo. Ah, você tem que gravar um Qualicast de 2 horas porque eu corro 2 horas. Eu falei, meu irmão, escuta 2. Diminui o pace, né? Faz alguma coisa aí. Mas eu quero falar com vocês agora sobre... a gente tava falando, até brinquei que tem gente que tá começando, né? Eu acho que essa pergunta é muito legal também. E vocês podem voltar pro começo ou podem falar da realidade de agora. Mas eu queria... eu vou começar pelo Felipe essa lá. Então, quais os principais desafios que você já enfrentou para estabelecer a gestão de risco da empresa, Felipe? Para começar lá, para estabelecer ela, quais são os desafios que você enfrentou lá? O primeiro ponto é que o risco, às vezes, ele é um pouco subjetivo, né? Às vezes tem legal. aquela questão de você quantificar o risco, mas a gente passou por desafios em relação a como é que eu quantifico esse risco? De onde que eu tiro? Beleza, ele é muito alto, mas o que é muito alto para a organização? Puta, isso é muito... Né? E a gente trabalhou muito em relação ao faturamento, né? Questões mais financeiras, né? Definimos um percentual, então se atingir o risco, se ele materializar, atingir esse resultado legal. X... Vocês converteram para moeda. Para moeda. Não tanto, né? Tem a parte de qualidade também, que é um pouco mais subjetivo, mas a gente trouxe a questão quantitativa e também trouxe a questão qualitativa. Sim. Então a gente trouxe essa definição para os gestores, para não ficar na cabeça de cada um, fazer da forma que cada um quer fazer. Isso é um desafio mesmo, né? A incidência até que vai, né? Mas a severidade, o cara fala, nossa, é 10, é 5. Dá o mesmo risco para 3 gestores, 3 resultados diferentes. Né? De criticidade. Esse é um desafio legal. E lá na IBEMA, o que você vê, Sandro? A gente passou por um processo de aculturamento, né? E uma coisa que, puxando um pouco o que o Felipe falou, é a questão, o que é risco? Definir risco. Às vezes há certas confusões, porque se é alguma coisa de sustain, isso você tem que tratar numa outra área. Mas realmente o que é risco, né? O que é, um pouquinho lá de novo do apetite é risco. A definição, o aculturamento, o porquê de mapear risco, né? Então, você faz um trabalho de aculturamento dentro das áreas para abrir até o leque de cada área para enxergar aonde que pode estar um risco, seja ele de faturamento, seja operacional, e o que é esse legal, risco, né? E o que é esse risco, né? Sim. Então, não estou atendendo alguma norma. O que acontece se você não atender? Às vezes não é só incidente, é uma ação de alguma infração que é cometida, aplicação de multa, operacionalidade para alguma área que tem impacto financeiro, que nem o Felipe falou, eles trabalham também no financeiro. A gente tem riscos na área financeira, seja ele de crédito, seja ele de margem, seja ele de pagamento. Então, essa questão de risco é abrir o leque, enxergar onde está o risco na operação, né? Ou em algum processo. Isso foi um desafio, então, a gente conseguir começar a ver esses riscos na operação. E aculturar a empresa na gestão de riscos como um todo, né? Desde quem mapeou e até quem vai decidir a priorização. Né? E é interessante você falar disso, Sandro, porque isso é uma coisa difícil pra gente que gosta de estudar e é apaixonado por qualidade, por compliance, gestão de risco. Então a gente tá sempre lendo, isso já tá culturado na gente. A gente pelo menos tem uma noção, de direcionamento, a gente já sabe a importância, já quer, a gente já deseja aquilo. E muitas vezes a empresa, né, na maioria das vezes, não está no mesmo estágio. E é muito legal você falar isso, porque quando a gente fala muito da briga, do engajamento e tal, às vezes a gente, por estar num estágio de estar estudando, de ser apaixonado pelo assunto, cria expectativa, bem uma expectativa de que todo mundo também vai estar no mesmo hype que a gente, assim, estudando de mais risco, mas são uma coisa que é uma bandeira que a gente que tem que levar mesmo dentro da organização. E é legal você falar desse ciclo de começar, vamos começar do básico aqui, o que é risco, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso de uma maneira mais simples, mais básica, para aculturar a empresa e pegar os vários níveis de conhecimento que a gente tem dentro da organização.
organização. A gente, além de criar política, plano de comunicação, que eu acho que é bastante importante, né? Criar a política de gestão de riscos, o plano de comunicação, a gente teve um cuidado de criar um formulário de parametrização. Então, dentro desse formulário, você tem vários, até o que a gente vai colocar dentro de riscos, dentro do Qualiex, você tem de cada campo dizendo o porquê. O que é cada fonte de risco, o que é cada ação de mitigação, o tal do aceitar, transferir, mitigar, né, isso para risco, ou na oportunidade, explorar, encaminhar e assim por diante. Então, o importante é também você entregar para o gestor de risco uma parametrização do que a gente estudou ou é uma melhor prática de mapear um risco. Isso é bastante importante para nós, pelo menos na implantação foi bastante importante. Você tem uma base de apoio, né? Junto ao gestor do risco. Fez uma trilha de conhecimento ali para munir o time mesmo nessa questão de risco. Legal. Eu tô tomando nota até pra gente usar fazer o resumo. Uma coisa que me veio na cabeça aqui, quando você trouxe o aculturamento. E o Felipe já puxou um desafio que ele teve lá, que não só aculturar, acho que também mas o lance, beleza, aculturamos, entendemos. Agora, como que a gente faz a métrica certa? Né? Porque esse lance que o Felipe traz, eu lembro que é uma briga minha antiga, que eu chegava pros caras e falava assim, como é que faz aí? Qual que é se der um problema aí, qual que é o impacto? Nossa, o impacto é 5. Tudo impacto era 5. Não tem impacto 1. Tudo, se acontecer qualquer coisa, vai acabar o mundo. Toda vez. E ao contrário também. Ah, não, o impacto não é alto. Você fala, cara, mas vai ficar fora do ar o negócio, não é alto. Ah, não, mas é só 2 horas. Não. Só 2 horas. Tem que botar você pra atender o cliente ligando aqui 2 horas, tá maluco? Entendeu? Você tá doido? Não pode acontecer de jeito nenhum. Então, esse lance da gente conseguir saber, né? E a tua dica de converter para moeda é muito legal. Muito legal. Porque o exemplo que eu vou dar agora de 2 horas, vamos lá, e se eu tiver que pagar o cliente, vamos supor que tem uma multa, e eu vou ter 600, vamos supor que 10%, 60% eu tenho que pagar a multa. Quanto custa? Vou dar um exemplo. Puxa, e daí o cara fala, pô, então agora a gente já consegue ter um entendimento, né? Mas esse é um desafio grande. E o Rogério Meira, ele dá uma dica pra gente bem legal, que ele sempre fala que quem fala das incidências do risco, seria muito legal que não fosse ele que falasse do impacto. Porque quando você analisa as incidências, o cara ele cria viés. De acordo com como acontece pouco, então o impacto é menor. Mas não é essa a discussão. Impacto é impacto. Para você que faz gestão de risco, impacto é aquilo que vai acontecer se o risco acontecer. Né? O número de vezes as consequências. O número de vezes que ele acontece é outra discussão. Então, separar essas duas análises é legal. Talvez um cara... Até na nossa parametrização, a escala que você tem de 1 a 5 para a probabilidade ou de 1 a 5 para o impacto, a gente procurou cada nível desse ter um conceito no uso de cada nível, né? Uhum. E isso não você faz uma vez, está feito. Você sempre vai ter que revisar e fazer uma manutenção. A gente leva para as áreas, inclusive agora a área industrial, a gente está num trabalho de verificar, voltar na definição de risco, verificar nessas escalas como classifica. De novo o que eu falei lá atrás, né? O que é sustain, o que é risco mesmo. Explica o que é sustain para o pessoal. Sustain é manutenção da operação, né? Então, o que a gente chama rodando, né? A gente chama imobilizado de manutenção, né? A área do PCM é aquela área que é o planejamento, controle de manutenção. Legal. Então, isso já está no dia a dia da área. Vamos falar de risco, né? Uhum. Pode ser que até ele traga um risco dessa área, mas não confundir. Então, o risco... Manutenção de máquina com risco, né? Com risco. Legal, muito bom. E voltando um pouquinho, né, falando na questão das métricas, né, é importante não só pensar no valor, e que nem você mesmo citou, a questão do tempo de parada, que a gente começou a atrelar os planos de continuidade de negócio. Perfeito. Vamos supor que caiu a internet, tá bom, ficou 10 minutos, meu serviço parou por 10 minutos, qual que é o impacto que isso gera? Uhum. Então é legal também atrelar essa questão do sistema, né? Legal. Da entrega em si. A mesma coisa na indústria máquina, né? Qual que é o valor da hora da máquina parada? E a parada não programada custa mais cara ainda, né? Muito, que a parada programada você consegue organizar para muito legal. E quando vocês estão trazendo isso, o Felipe citou num ponto aí que é o plano de continuidade de negócio. A importância da gente ligar os riscos no plano de continuidade. Porque tem risco que só quando você olha para o plano e fala, cara, esse risco aqui é maior do que ele parece, né? Então, legal falar disso. Muito bem. Fizemos uma primeira pergunta que deu muito pano para manga. Vamos lá, Muniz, tem outro assunto pra gente puxar aí com os nossos queridos clientes? Sim, eu acho que agora a gente falou um pouco dos desafios,
a ideia é a gente falar um pouquinho das mudanças que vocês observaram dentro dessa jornada. Você lembrar lá de quando começou, né? Todos esses desafios. Hoje, o que vocês veem de diferente na empresa a partir dessa questão dos riscos implementados, né? Com essas análises já rodando, amadurecendo, acho que a gente nunca para de amadurecer, mas nesse sentido, quais mudanças vocês já sentem dentro desse processo? No nosso caso, antes a governança, né, ela ia até as áreas em busca de risco ou análise. Hoje, na nossa maturidade, as áreas estão vindo até a área de governança. Ah, legal. Esse é uma maturidade legal de registrar, que é de novo, o aculturamento deu certo, né? O apetite ao risco deu certo. Então as áreas em qualquer, dentro, é que riscos podem vir da gestão de crise, pode vir de compliance, pode vir da LGPD, mas principalmente na área industrial, no nosso back office, hoje eles procuram a governança para mapear um risco. Sandro, está acontecendo isso, a gente está tendo uma nova visão dentro do planejamento da área, a gente está vendo esse risco, é risco mesmo? O que você acha? Então a gente entra numa conversação do mapeamento do risco mesmo, né? Então a área vem até a gente, isso foi uma grande diferença que ocorreu desde 2019 para cá. E é legal que isso é uma evidência da mentalidade de risco. Na a mentalidade prática de risco que mesmo, entrou, né? Então, assim, no começo, lembra, aculturamento, treinamento, explicação, e vai sempre ter que continuar. Não pense você não deu exemplo que tem que ficar reavaliando ali a periodicidade, os critérios para periodicidade e para criticidade, mas também a gente tem que ficar reeducando o time o tempo todo, né? Porque tem novidade, isso acontece. Mas olha como vale a pena. Quando entra a mentalidade de risco, o jogo vira, né? Porque daí a gente passa a ser agora demandado pelas áreas. Isso é muito legal. Muito legal. E é muito interessante que isso associa muito com a Unimed Mineira, né? Essa mentalidade de risco, você vê como que muda. As pessoas realmente começam a falar, nossa, aconteceu tal coisa, será que eu tenho um risco mapeado para isso? Vamos gerar uma incidência para realmente a gente quantificar essa questão dessa materialização que está acontecendo. Então isso também é muito similar, né? Até curioso. Mas é legal ver o pessoal realmente buscar o setor para realmente desenhar, às vezes até reclassificar um risco, né? Com base no que está acontecendo. Isso é muito legal. De novo, aqui é exemplo de mentalidade, né? Eu falava ontem com vocês e falo com vocês também, com você que está ouvindo o Qualicast, que é super importante a gestão de riscos. Acho que, indiscutível. Mas a mentalidade de risco é o início de tudo. E a gente tem que trazer as pessoas para a mentalidade, porque a mentalidade mantém a gestão. Se a gente só implantar uma gestão de risco na força, né, na força da auditoria, na força da verificação, não vai ser tão legal igual a mentalidade de risco instalada na empresa, né? Então. Eu costumo dizer que a mentalidade sozinha, ela não leva as ações, mas também a gestão de risco sozinha, elas têm que andar juntas, né? É isso aí. É gestão, mentalidade e gestão. E é legal até eles evidenciarem essa questão de mentalidade, que, gente, não é mentalidade por mentalidade, né? Isso traz, quando eles trazem essa questão de, o pessoal tá opinando, né, tá trazendo ideias, isso traz melhoria para o processo. Porque se eu identifico aqui, né, uma determinada questão, um ponto de vulnerabilidade, vamos dizer assim, eu tendo a olhar para aquele processo e criar barreiras, né, que daí já mais linguagem da saúde ali, mas criar barreiras, criar controles, né? Ou pega aquela incidência e gera uma não conformidade. Cara, aconteceu uma incidência de um risco aqui, tinha um plano, um processo, a gente tem que mudar esse processo. Isso ajuda a gente a construir a empresa, né? Exato, e converte em resultado, né? Então, no final, a gente tem resultado ali. Resultado. Muito bom, Moniz. Vamos para mais um. Esse cara tá matando a pau aqui. Eu falei que gravar com o cliente é muito mais legal. Muito mais legal. Mim, olha aí, ó. Cancela as outras... mentira. Cancela as próximas agendas. Agora os clientes vão cobrar da gente para vir aqui. Muito bom. Vamos para a próxima aí, Mo. Qual que é a próxima pergunta? Vamos lá. E o que vocês entendem da relação dessa gestão de risco com a governança corporativa?
Deixa eu fazer um parênteses antes de você responder. Manda ver. É importante isso que o Mo perguntou, porque o QualiX cada vez mais tem sido utilizado para governança. Tem 2 exemplos aqui. Né, o Sandro, ele tem o par dele lá de sistema de gestão da qualidade, né, de SGI, mas o Sandro é voltado mais para governança, né? Então, assim, vocês também têm uma equipe de qualidade lá, mas você também trabalha com governança lá, mas com qualidade também. O Felipe trabalha com qualidade, mas cada vez mais o QualiX está sendo utilizado para governança. E as pessoas misturam um pouco, embanando um pouco as coisas aqui, né? Falar, não, isso aqui é coisa de qualidade, isso aqui é coisa de governança. Pô, a gestão de risco é da empresa, né, cara? Não dá pra você separar, né? Por exemplo, você separa. Mas agora a pergunta da Muniz qual que é a pergunta mesmo, Muniz? Qual a relação entre a gestão de risco com a governança corporativa? Acho que vocês dois estão aí nesses 2 mundos, que na verdade é um mundo só. E aí? Qual que é a relação? Vai lá você primeiro, Felipe. A gestão de risco é uma das engrenagens, né? Eu acho que faz parte de toda a gestão ali. Ajuda realmente toda a estrutura hierárquica a entender todo esse trabalho que é envolvido. E é crucial, né? Você conhecer realmente as vulnerabilidades do negócio e tomar ação em cima disso. Justamente para ter uma tomada de decisão mais assertiva. Então isso dá um norte muito interessante para a alta gestão, inclusive conselhos, né? Que acompanham esses riscos. Então tudo isso está muito atrelado, tudo muito... É uma sinergia, né? Legal. São ferramentas que fazem parte aí para uma boa governança. Boa. Então é uma ferramenta, uma engrenagem para que a governança funcione melhor, né? E dá direcionamento, né? Que é tomada de decisão, né? Exato. Enfim. Somando a resposta do Felipe, a gente na área de governança, a gestão de riscos, eu falei muito aqui do industrial, operacional, né? Mas a gestão de risco dentro da governança, além de atuar junto com os comitês, conforme o Felipe falou que tem lá, a gente também tem comitê de compliance, né? Tem comitê de gestão de crise, então a gente também tem portfólios de riscos, seja na área florestal, portfólio de riscos na área de compliance, gestão de crise, LGPD também. Então isso é um somatório dentro da governança, né? É a gestão a engrenagem, né? Com cada item, cada pilar desse que eu citei fosse uma engrenagem. E cada engrenagem dessa soma dentro da governança. Legal. Então acaba ficando transparente para a diretoria, conselho, dentro das áreas, o que é a gestão de governança como um todo, né? Então uma coisa vai interligando a outra. Muito legal. É legal vocês falarem da engrenagem, né, de como isso soma na governança, porque a gestão de risco ela é uma ferramenta de governança corporativa, né? Então, se você quer... Eu me arrisco a dizer que uma boa governança sem gestão de risco não existe. Porque, primeiro que uma das observações que eu faço, né, quando eu estou num conselho, eu sempre pergunto dos riscos. E às vezes o cara não tem risco mapeado. Então, tem um conselho de empresa pequena, tem um conselho de fundo, às vezes não tem o risco mapeado. Eu falo, beleza, esquece um pouco o mapeamento de risco. Vamos só fazer um papo aqui para estabelecer mentalidade de quais riscos que a gente está vendo. Depois a gente vai para o processo, vamos só entender. Às vezes só numa conversa com o CEO da empresa, com mais 1 ou 2 diretores, surge um monte de coisa que a gente já começa a olhar diferente para o negócio. Então, para governança, né? Se eu estou no conselho, ou até que se não tem um conselho, se é só alta direção, quando ela olha para a gestão de risco, ela sabe tomar decisão melhor. Esse que é o grande ponto. Então, uma governança em gestão de risco, ela fica manca. Ela vai funcionar, óbvio, mas vai ficar Perfeito. manca, né? Então, é importante para... Ou com pontos cegos, né? No mínimo, né, amor? No mínimo, vai ter Surpresa! Surpresa! Informações parciais para tomar decisões. Isso. Surpresa, tá aí o fiscal, sei lá do que na porta, eles vão ficar 3 dias fechados, surpresa, sabe? Ou então, surpresa, o fornecedor morreu e não tem quem entrega mais, a gente não consegue fazer o serviço. Cara, esse tipo de coisa são coisas pequenas que a gente tá brincando aqui, mas que impactam o negócio, né? Vamos lá, Marquinhos, vamos falar agora que a Moniz vai fazer a melhor pergunta do programa. Ei, Moniz, do programa do Jô. Beijo do gordo pra você. Vamos lá. Bom, vocês trouxeram a jornada aí de vocês, né, de maneira ampla. A gente quer saber qual que foi a importância do QualiX para vocês nessa jornada, hoje no compliance, na gestão de riscos. Como que a gente ajudou vocês nesse processo? Aquela resposta que a gente ensaiou. Não, a gente não combinou nada, nem a pauta. Mas fala aí qual que foi a importância. Pode falar as besteiras também que a gente fez. Pode falar o que vocês quiserem. Fala aí qual que é a importância do QualiX para ajudar nessa jornada aí. Na IBEMA, principalmente, foi a transformação digital, né? Porque vocês imaginem ter uma planilha por área, depois consolidar isso em planilha por diretoria
E daí, cuidar dos dados. E também as ações, né? Aí você tem uma outra planilha que daquele risco linka para ter as ações. Então, o grande ganho desde o começo foi a transformação digital. Legal. E o QualiX possibilita... Ele veio... A gente evoluiu e evoluiu junto à ferramenta, né? Sim. Isso que é importante na parceria. Então, a gente consegue ter uma matriz de riscos hoje por área, consegue ter uma matriz de riscos por qualidade. Nas auditorias, fica mais fácil você, quando está com o auditor, que para quem não sabe, gestão de riscos é uma questão da ISO 9001. Né? A gente é auditado, tanto interno como externo, praticamente todo ano. E você colocar incidência, recorrência, análise, né, que tem na ferramenta, que é a análise do risco. Um ano a severidade era tal, outro ano era tal, está ali registrado, tem documentação, ocorrências você consegue colocar. Associar, né? Associar, e a gente legal. vem trabalhando para integrar cada vez melhor essa questão do mapeamento e do plano de ação, né? Sim. E caminhando até futuramente aí logo, né, com BI, Sim. estando isso online. Então, resumindo, é a grande transformação digital e a facilidade e é intuitivo, né? O sistema é intuitivo, Isso. fica claro. Imagine você na auditoria ou para quem você vai mostrar fora, ou mesmo numa reunião de diretoria, mostrar toda a documentação, a informação daquele risco, como que ele foi consolidado, como que ele foi mapeado, como ele está sendo mitigado. Né? Então, o QualiX, para mim, principalmente para mim, que lá desde 2019 que a gente veio montando todo o processo, ele foi uma transformação digital enorme, assim. Ganhou-se muito tempo, né? Ganha esse tempo. É legal você falar disso. Já vou jogar pro Felipe, mas só para fazer um adendo aqui, que se a gente falou que era importante para a IBM, né? Se o conselho quer ver, então tem que estar sendo bem cuidado, né? Eu acho que passa uma certa segurança também quando o cara fala, mas esse risco era quanto ano passado? Você vai falar, tá só um minutinho. Tá aqui, né? Era tanto. Quais são as ações? São essas. Mais profissional. Fica muito mais profissional, né? E Felipe, qual que é a importância para vocês lá do QualiX? Acho que é muito similar, né? Essa questão da transformação digital ela é fundamental. E principalmente a rastreabilidade de tudo que você está fazendo. Desde a criação do risco, que é o risco inerente, o risco atual, né? Atrelar esses dois cenários, né? Como é que está esse desenvolvimento desse risco. Conseguir pegar as ações que foram desenvolvidas, que foram concluídas, quais foram os resultados que foram alcançados com base nessas ações, né? A eficácia, né? A eficácia dessas ações, que aí, naturalmente, o risco ele tem que ir reduzindo o impacto, né? A criticidade. Então isso é muito interessante porque a gente consegue ver tudo isso no sistema. Né? A gente consegue atrelar os módulos, né? Conversar entre os módulos ali, fazer uma reunião associada a um risco, né? Então o sistema como um todo contribui diretamente para uma melhor gestão de riscos. Muito legal. Bom, obrigado. Fico muito feliz de saber quem está ajudando. É legal você saber que esses dois caras que estão aqui, eles abrem muito chamado, né, Moniz? Sim. Eles são clientes que pegam o nosso pé e por isso que eles estão aqui. A gente gosta de cliente assim. A gente sabe que a gente às vezes não faz a coisa perfeita, eles vão lá e puxam a orelha, a gente se ajusta e entrega a gente melhor. A melhorar, né? É isso que é legal. E para você que usa planilha, chora agora para você largar a mão e se contenta. E eu fico louco porque eu pedi para vocês falarem um pouquinho do QualiX. É óbvio que a gente faz nosso jabá e brinca com isso, mas é legal você que está ouvindo aí a gente, olha o processo. A gente está falando de desenhar o risco, de ter a rastreabilidade dele. O Sandro e o Felipe falaram de associar não conformidade, associar reunião. Você tem que ter isso tudo conectado. E a gente fala, se você conseguir fazer de outro jeito, cara, parabéns, tá tudo bem também. É claro que eu quero vender o meu sistema, a gente vive disso, mas não tem problema. Se você faz de uma outra maneira, ok, mas você precisa ter um processo de gestão de risco que não é um soluço. Porque o maior problema de processo de gestão de risco, o que é? Vai ter auditoria. Corre, mapeia os riscos. Corre, analisa os riscos. Que risco tem aí? Que teve incidência. Cara, sabe, não é assim que faz gestão de risco, entendeu? É só isso que é meu ponto. O QualiX ajuda, né, a gente manter esse fluxo de gestão de risco dentro consistência no processo, consistência no processo. É isso aí, Moniz. Muito bom, muito legal. E é legal, a gente está falando de planejamento estratégico, não é a pauta do nosso trabalho, a pauta de gestão de risco, mas tem a ver com a nossa gestão de risco, tá? A gente tá... Lembrando que risco é oportunidade e perigo, né? Então, assim, a gente... Quando faz o nosso planejamento estratégico, traz o cliente aqui, a gente quer ouvir as coisas que a gente fez de errado, daí na gestão de risco é melhoria de processo, mas a gente também quer conversar com vocês sobre oportunidades de futuro. Não de fechar negócio com vocês especificamente, mas quais caminhos a ForLogic pode adotar. E a gente falou muito disso nesses dias que a gente está conversando aqui. Acho que vale perguntar para a gente poder encerrar o podcast, né? Porque já está dando tempo, o Marquinhos já está ansioso. Se você está na sua corrida, diminui o pace aí para terminar, que daqui a pouco acaba. Daqui a pouquinho acaba, falta mais, vai acabar já.
Eu queria perguntar para vocês, para a gente poder fechar, como foi participar desses 2 dias conversando com a gente sobre a construção de futuro? A gente falou de visão, vocês estão participando de um processo do planejamento, um pedaço do planejamento estratégico da ForLogic, né, que é o divertimento. Como é que foi esses 2 dias aí? Como é que tá sendo? Para mim, assim, foi bastante interessante, porque a gente traz a nossa dor, ou traz como a gente está fazendo, como a gente está utilizando o produto, mas também conhece o planejamento de vocês. Não é só um roadmap, né? É um planejamento de futuro mesmo. De futuro, atendimento, evolução da ferramenta. É muito interessante vocês estarem próximos ao cliente nesse planejamento estratégico, porque a gente também tem as nossas estratégias, né? A gente também tem o que a gente vai ter que atingir ou vai ter que melhorar. E saber como que vocês estão caminhando. Então isso dá tranquilidade de saber como que o fornecedor está atuando. Sim. Qual é a visão dele, principalmente perante ao cliente, né? Sim. Porque o meu dia a dia é gestão de risco e governança, né? É isso aí. Então, é interessante que a gente se sente mais confortável nas nossas tratativas do dia a dia. Sim. E dando um spoiler já, do que o Sandro tá falando, acho que ele fica feliz de saber que a gente também tá caminhando muito para a direção de governança, né, Sandro? Sim. Que a gente tá com... Porque tem sinergia, né, nas caminhadas. Que vai ter mais módulos, mais funcionalidades, mais coisas nessa linha. Legal, Sandro. E você, Felipe, como é que tá sendo esse tempo aí? Não, tá sendo super rico, né, de conhecer um pouquinho vocês, de conhecer um pouco o trabalho de vocês. E é importante o que a Muniz falou, né, a sinergia. A gente tem que caminhar juntos. A gente utiliza a ferramenta para gestão. Então, assim, é legal a gente entender qual que é a pegada de vocês, qual que é a energia e aonde vocês querem chegar. Justamente para poder fazer essa associação. Né? Porque a gente, infelizmente, não está sozinho. Então, a gente tem que estar junto para poder realmente crescer juntos. Muito legal. Então, tudo isso a gente foi muito legal. Foi um prazer enorme estar aqui, poder contribuir. Né? O próprio Sandro falou, né? A gente tem algumas dores, a gente vive o sistema, a gente está ali convivendo com eles. Então, a gente às vezes tem uma perspectiva um pouco diferente. É legal levar para que vocês possam também avaliar, né? Se isso tem sentido ou não. E contribuir, de qualquer maneira. Vocês recomendam os caras... Se a gente chamar outro cliente para vir aqui, vocês recomendam os caras virem? Com certeza. Principalmente por causa do hambúrguer, né? Que a gente fez. Muito bom. Eu tenho certeza que é por isso que eles recomendam. Não, brincadeira. Gente, mas foi muito legal mesmo. E um parêntese muito, muito importante para quem está ouvindo esse podcast. Isso faz parte da nossa estratégia de mitigação de risco. Sim. A gente está entrando mais na área de governança, a gente trouxe pessoas de... Vocês entendem que está tudo conectado, não tem desconexão. A gente está mitigando isso. Vai que a gente vai fazer uma funcionalidade, um sistema, um pedaço do nosso trabalho que não tem nada a ver com a realidade das pessoas que vivem lá. Então a gente está trabalhando nisso, né, amor? E para você que é qualiteiro raiz e quer saber, mas por que os caras são tão esquisitos assim? Não, cara, a gente está avaliando necessidades, expectativas de partes interessadas. É isso aí. Tá. Se não caiu a ficha ainda, então, né, Muniz? Tá aí um jeito de fazer. Ouvir o cliente, trazer ele aqui. Muito legal, Muniz. Tem resumo do podcast? Temos. Vamos pro resumo. Hoje a gente está falando sobre gestão de riscos, promovendo a qualidade na prática. E aí a gente começou falando aqui junto com o Sandro, com o Felipe, sobre a importância da gestão de riscos para a organização. E aí os dois trouxeram tanto a realidade da indústria quanto da saúde também. A gente falou sobre os principais desafios, né, que eles enfrentaram para estabelecer, para consolidar a gestão de risco na empresa, e eles trouxeram aqui de entender e padronizar a análise, né, ter critérios claros de avaliação, o aculturamento, então o engajamento aparece aí de novo. A gente falou sobre as mudanças que eles observaram a partir da implantação desse processo, né, e aí eles trouxeram muito que a equipe se tornou mais proativa em relação à gestão de risco. Antes era a governança pedindo, hoje é o time pedindo, né, para falar sobre riscos. Isso gera mudanças e mais resultados também. A gente falou da relação entre gestão de risco e governança corporativa. Então a gente falou que gestão de risco é uma engrenagem, ela também apoia nas decisões da governança, dá direcionamento, né, dá mais informações. A gente falou também sobre a importância do QualiX para esse processo, né, essa jornada de compliance, gestão de risco que eles estão vivendo, e eles trouxeram muito essa questão
da transformação digital, que antes era de planilha em planilha para chegar ao resultado. E hoje já tem uma realidade diferente, né? Com menos processo manual, da facilidade, né? Da evolução da ferramenta junto com a evolução do processo deles, da integração do trabalho. E terminamos com eles dizendo como foi participar, aguentar a gente nesses 2 dias que estão aqui com a gente. A gente falou que se eles não gravassem o podcast, a gente não libertava eles da firma. Eles iam ficar deixar preso aqui no estúdio. Eles iam ficar em cativeiro, mas muito legal, muito legal. Bom, queria agradecer o Sandro e o Felipe. Vocês gostaram de gravar, gente? É tranquilo, né? Não, legal. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre é troca de informação, né? Legal. Não, igualmente, foi uma oportunidade sensacional de estar aqui com vocês, né? Eu que acompanho há um tempo aí. Legal. De estar aqui presente agora foi muito legal. Muito legal. E assim, legal ter vocês com a gente aqui. Vocês percebam que a gente faz um podcast agora que estão vivendo ali de dentro. Você que tá ouvindo ainda não. Você tá ouvindo, você tá vendo. Quem sabe você não vai gravar com a gente aqui. Mas vocês aqui é super tranquilo. É realmente tentar entregar pro cara que tá ouvindo a gente o conhecimento de verdade, né? A gente brinca com a história do jabá e faz piada, mas o propósito do Qualicast sempre foi falar da qualidade. Gerar valor, né? Gerar valor de um jeito que não seja tão chato. Né? É difícil que tenha um jeito, mas a gente se esforça aqui pra isso, né? A gente se esforça pra isso. E quero pedir pra você seguir a gente no Spotify. Siga no Spotify, a Moniz tem meta de inscritos no Spotify. O pescoço dela está em risco, ó. Já pensou ameaçando pessoas. Se eu não aparecer no Qualicast, vocês já sabem. A culpa é de vocês, hein? O que você acha? Siga a Moniz, siga a gente no Spotify. Pode ouvir no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Amazon Music. Pode se inscrever no canal do YouTube também e assistir a gente por lá. Lá tem as nossas feições destruídas. Eu prefiro sempre só em áudio. Eu sempre digo, escute só em áudio. Mas quem quiser ver, pode ter os nossos clientes são bonitões, estão aqui, mas tem o jeito com essa cara aqui. E Moniz, quem quiser mandar um áudio pra gente e ganhar os stickers maravilhosos da ForLogic, pra onde que manda? Para 43 998 220077. Pode seguir a Moniz nas redes sociais, Moniz AB, o Jason AB, a Moniz e Carla. Vou deixar o LinkedIn de vocês dois na descrição do podcast, pode ser? Perfeito. Pode ser. Tá, o pessoal se conectar. Com o Felipe, com o Sandro. Muito obrigado por você que está ouvindo a gente, ao pessoal que está gravando aqui. Especial ao Sandro, que veio de Curitiba para Grande Cornélio Procópio, ao Felipe, que veio de Minas Gerais para Grande Cornélio Procópio. Eles chegaram aqui, eles falaram, nossa, isso que é cidade. Mentira, eles não falaram isso. Eles não falaram isso. Mas assim, a gente mente. Mas muito obrigado por vocês estarem aqui. Desculpa as brincadeiras, eu vou terminar. Obrigado, viu, amor? Foi legal. Foi legal esse podcast. Temos que gravar com mais clientes, hein? Eu gostei muito dessa experiência. Toxina aí! E tem vou terminar aqui com uma frase do Walter Winston que diz o seguinte: tudo na vida é gerenciamento de risco, não a sua eliminação. Valeu! Até mais! Tchau. Tchau!